Nosso texto dessa manhã encontra-se no Evangelho escrito por João, capítulo 19, versos 25 a 27. Como é que o senhor vai usar esse texto para falar sobre o dia do descanso, que é o quarto mandamento? Porque nós não vamos falar sobre o quarto mandamento agora de manhã, irmãos, né? Hoje nós vamos reservar esse texto aqui para uma palavra alusiva ao Dia das Mães. João capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Evangelho escrito por João, capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Vamos fazer a uma só voz a leitura deste texto. Leiamo-lo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Senhor, nós louvamos o teu nome pela manhã deste dia. O Senhor é quem nos dá o privilégio de desfrutarmos deste tempo, despertados que fomos pela graça do Senhor, tua providência, mediante o trabalho digno, honrado e honesto, trouxe a nós o sustento. Bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos porque juntos louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Alegramo-nos com estes pais e mães que trazem nesta manhã seus filhos a esse lugar de oração. Bendito seja o nome do Senhor por isto. Rogamos que agora, ó Deus, tu nos abençoes, trazendo ao nosso coração o ensino da tua palavra, para que seja para o louvor e glória do teu nome, nossa instrução, edificação, orientação, a fim de que possamos viver de acordo com a tua vontade, honrando o nome do Senhor. Ó Deus, tem compaixão de mim, abençoa-me e usa-me para o louvor da glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, hoje é um dia reservado à celebração do Dia das Mães. Os irmãos conhecem bem minha posição, é que todo dia é Dia das Mães. Você espera o Dia das Mães para ligar para sua mãe, para dizer para ela que você gosta dela, que você ama, está tudo errado. Você está fazendo isso porque alguém mandou você fazer. Então não faça isso, faça no dia que não... O Dia das Mães também, é claro, né? Ela vai esperar que você faça. Mas no dia que não é o Dia das Mães, faça isso. Porque ela vai dizer assim: ah, pois é, não foi porque lembraram a ele de ligar para mim. Não foi porque lembraram a ela de ela me ligar e etc. Tá bom? Então, é claro que nós temos neste dia um tempo especial, um momento especial, uma data especial para nos lembrarmos. Os irmãos devem conhecer, se não conhecem, sugiro que procurem a origem do Dia das Mães. Foi uma questão ligada a uma pessoa evangélica que quis homenagear a sua mãe, que a orientou nos caminhos da fé, e etc, 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 etc. Então, no Brasil, com Getúlio Vargas, sejam getulistas ou não, os que estão aqui, eu creio que alguns daqui são da época do Getúlio, né? Outros nem tanto, certamente, mas alguns getulistas aqui, outros anti-getulistas, não importa, mas na época do Getúlio, então se estabeleceu oficialmente no Brasil o segundo domingo de maio para celebrar o Dia das Mães. E eu penso que não é interessante onerá-las nesse dia,
e almoçar na casa dela. É difícil. Não, vou visitar a mamãe. Aí vai você, seu genro, o genro dela, ou a nora dela, né, seu marido, sua mulher, vão os netos. Aí a casa fica com, 30 e tantas pessoas. E quem é que está responsável pela comida? A mamãe, a vovó, a bisavó, pronto. Você não está dando um presente para ela, né? A menos que vocês levem toda a comida, arrumem toda a cozinha, limpem toda a casa, aí já muda um pouquinho de figura. Então, não é interessante que neste Dia das Mães nós as oneremos. Nem também, mamãe, eu vou fazer uma surpresa para a senhora, vou dar um presente, vou levar a senhora ao restaurante, mas eu não fiz reserva. Não faça isso. Não faça isso aqui em São Paulo. Você vai deixar a sua mãe plantada 2h30 de pé ao sol na porta do restaurante. Isso não é presente. Então, neste dia, não é interessante nós as onerarmos com deveres, obrigações, exortações, lembrando-as das suas responsabilidades, que elas conhecem muito bem. Eu prefiro falar a nós, os filhos. E sempre prefiro falar a nós, os filhos, em relação aos nossos compromissos com, as mães vão me permitir aqui, viu? Com os nossos pais. Agora eu botei os pais junto, porque no hino que a gente canta, né, parece que só o pai nunca ama os filhos, igual a mãe, né? Ama, gente, é só uma questão, às vezes, só de ponto de vista, mas não vamos entrar nesse mérito também, quem ama mais, né? Se é o papai ou se é a mamãe, ou de quem você gosta mais, né? Do papai ou da mamãe? Essa pergunta terrível que alguns pais fazem ao filho, pressionando para que ele tenha que escolher entre um e outro. Escolhe um em detrimento do outro, isso é um absurdo. Mas, deixando isso de lado, eu quero trazer nessa manhã uma palavra com base no exemplo de Jesus para nós, filhos. Pastor, mas a minha mãe já morreu, então estou feliz, né? Porque nada que o senhor falar vai atingir a mim. Bom, aí você pode, quem sabe, com a sua boa vontade, bom senso, passar isto àqueles que o Senhor lhe der como descendentes, para que eles possam, quem sabe, fazer o que você devia ter feito e não fez. Tá? Então, reverendo, hoje é o Dia das Mães. Pois é, elas não vão ter nada, mas nós, os filhos, vamos ouvir. Nós, os filhos, precisamos ouvir em relação a isso aqui. O texto que nós temos diante de nós, este texto retrata os momentos finais da vida terrena de nosso Salvador. Claro que ele vai ser sepultado, cremos na sua ressurreição, por 40 dias ele permanece com os seus discípulos, depois é assunto aos céus. Mas, em termos de ministério terreno, aqueles eram os momentos finais da vida de Jesus. E ele estava em intensa e profunda agonia na cruz do Calvário. A agonia de Jesus era a agonia moral, sobretudo espiritual, porque haveria de receber toda a carga de condenação por causa dos nossos pecados. Mas era também uma agonia física, porquanto a crucificação, sobretudo como a do Senhor Jesus, gerava sobre ele uma agonia terrível em termos da impossibilidade da respiração pela asfixia, além de todo o sofrimento que ele já havia recebido com o espancamento, com os cravos pregados nas mãos e nos pés. Mas também havia uma manifestação de agonia muito grande, quando ele olha e percebe que ao pé da cruz estavam, entre outros, um discípulo apenas e a sua mãe. Os outros discípulos fugiram, algumas mulheres e entre elas a sua mãe. A Bíblia no Novo Testamento, não aponta uma relação muito intensa entre o Senhor Jesus e a Virgem Maria, a sua mãe. Não há nas Escrituras, no Novo Testamento, uma descrição da intensidade do relacionamento dos dois.
há poucas referências em termos de relação entre eles, e muito menos extensivamente. Fala-se do nascimento de Jesus, a sua vida no momento aos 12 anos, depois já independente aos 30 anos. Por duas vezes há uma situação que para nós beira a descortesia, por questões de cultura. Não há absolutamente nenhuma manifestação descortês de Jesus em relação à sua mãe. Mas para nós soa um pouco de um tom não carinhoso, não afável, quando nas bodas de Caná, em Galileia, diz a mãe de Jesus a ele: eles não têm mais vinho. E a resposta dele, um pouco lacônica, diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Soa para nós um pouco ríspida esta palavra do Senhor Jesus, mas há que se compreender o contexto cultural e aquele momento específico. Ele estava dizendo que a vida dele, quem tinha o controle dela, era ele. Ele faria aquilo que fosse determinado conforme a relação dele profunda com o seu pai. E a hora de fazê-lo seria determinado pelo pai e, obedecendo a essa determinação, a sua atitude. Ele não a estava desmerecendo nem a destratando. Estava apenas dizendo que ela havia feito o trabalho e que agora ele, aos 30 anos, como um judeu independente, já não estava sob a tutela e a condução mais da sua mãe. Um outro momento, em Lucas capítulo 8, quando alguém diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que amam a minha palavra e me seguem. Também soa um pouco descortês, né? Como se ele estivesse desconhecendo a relação maternal e filial entre ele e Maria. Isso não é verdade. O que ele está ressaltando é que, na verdade, a sua família tornar-se-ia muito mais ampla, muito maior do que meramente aquele núcleo familiar que se compunha por sua mãe e seus irmãos. Ela, Maria e seus irmãos fariam parte dessa grande família, não deixariam nem de ser sua mãe, nem seus irmãos, mas nós seríamos agora também integrantes da sua família. O que nós sabemos é que Jesus sempre honrou e obedeceu aos seus pais e, evidentemente, à sua mãe. Em Lucas capítulo 2, verso 51, deixa isto claro. Depois da experiência de Jesus com os doutores no templo, diz o texto que Maria, meio aflita como boa mãe, né, vai dizer: você não sabia que nós estávamos aflitos porque você sumiu, menino? Ele diz assim: e a senhora não sabia que me importava cuidar das coisas do meu pai? Mas aí o texto diz imediatamente: e então desceu Jesus com eles, a mãe e o pai, e em tudo ele lhes era obediente, submisso, sujeito. Então Jesus sempre honrou pela obediência, pelo acatamento a seu pai e a sua mãe. E quando aqui, como diz o texto, às portas da morte, quase a entregar o seu espírito, ele vê a sua mãe e entende que haveria necessidade de que ela tivesse alguma forma de amparo, de cuidado, de suporte, depois da sua partida. E aqui nós vemos que há um reflexo daquilo que foi durante a vida de Jesus o seu cuidado com relação à sua mãe. Quais são alguns dos cuidados filiais
que nós temos aqui como exemplo dado por Jesus para nós, filhos, hoje. Há pelo menos 3 cuidados filiais que nós vemos aqui demonstrados pelo Senhor Jesus. O primeiro deles é o cuidado com relação à consolação, a necessidade do conforto e do consolo. Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. Ele a entrega a João. Vamos abrir um parênteses aqui. Isso aqui não constitui a mãe do Senhor Jesus, mãe da humanidade, nem todos os seres humanos, filhos da mãe do Senhor Jesus, da Virgem Maria. Essa interpretação não cabe no contexto e na realidade na qual nós estamos vendo aqui. O que o Senhor Jesus realmente faz é, movido de preocupação em relação à sua mãe, expressa os seus cuidados filiais para com ela, em relação a quê? Ao seu consolo e ao seu conforto. A hora era extremamente aflitiva, angustiante, não só para o Senhor Jesus. Havia mais de uma pessoa sofrendo ali, irmãos. Primeiro, nós nos esquecemos de que o pai estava certamente, seguramente, com seu coração atingido com a morte do seu filho. Não havia certamente no coração do pai a alegria, eu não me refiro a José, me refiro ao pai, nenhuma forma de alegria e felicidade por entregar o seu filho àquela situação terrível. Então a angústia, entre aspas, o sofrimento, a aflição do pai é algo que nem sempre nós despertamos, porque imaginamos que apenas o filho está sofrendo na cruz. Há o sofrimento do filho, angustiante, terrível. Há o sofrimento do pai, mas certamente as senhoras sabem, e aí eu me refiro especialmente às senhoras mães, sabem a agonia que sentem quando o filho está sofrendo. Se você não passou por essa estrada, não dá. E aí eu tenho que, como pai, ter um pouquinho mais de dificuldade, mesmo que nós nos aflijamos com a angústia dos nossos filhos. As mulheres que têm aí o privilégio da maternidade têm uma situação muito mais profunda de angústia com relação às aflições que os filhos passam. E naquele instante, naquele quadro com o Senhor Jesus na cruz do Calvário, sofrendo angustiantemente, certamente o coração de Maria estava em frangalhos, estava escancarado, aberto, ferido, sangrando, porque via o seu filho injustamente sofrer toda aquela dor. Portanto, era hora angustiante não só para Jesus, mas muito mais para Maria, que assistia toda aquela cena. E Jesus então entende que ela precisaria, que ela necessitaria de alguma forma de consolação, de conforto, de alento e de bálsamo para esta ferida na sua alma. E é interessante que o registro dos evangelhos deixa isso claro, que desde o início, a Escritura diz assim, que como que uma espada traspassou o coração de Maria. Por quê? Porque ela ouviu a mensagem, olha, ele vai sofrer muito. E Maria, com a sua forma, às vezes não tão comum às mulheres, diz o texto que ela guardava tudo no coração. Por que o senhor falou aí das mulheres? Não, irmãos, é porque o texto, a Bíblia por várias vezes vai falar isso de Maria, e ela guardava tudo isso no seu coração, examinava com ela mesma e colocava diante do Senhor, sem
entre aspas, partilhar ou compartilhar com quem quer que fosse. É preciso, portanto, que você, filho, seja para sua mãe fonte de consolação e não de aflição. A sua mãe precisa ver em você este manancial de conforto e não de inquietação ou de angústia. Você tem que ser para ela uma fonte de paz, porque a sua mãe deseja, precisa, necessita ter tranquilidade, serenidade, sossego, descanso, sobretudo consolo. Não é que você vá privar-se de viver, deixar de viver, mas pense que o seu modo de viver atingirá certamente o coração da sua mãe, a alma da sua mãe. Então, quando você se dispõe a sair para as baladas, e Deus sabe lá, envolver-se com o quê? Voltar 4, 5 horas da manhã, você acha que isso aí para sua mãe é uma coisa simples? Não, isso é algo terrível. Provavelmente, ela não terá sossego, nem descanso, como diz o poeta, enquanto não ouvir o barulho consolador da fechadura da porta. Aí ela vai, talvez, poder descansar um pouquinho depois que você chegar. Então seja esta fonte de consolação para sua mãe, com as suas palavras. Por que você vai xingar a sua mãe? Chamar sua mãe de estrupício, de carga pesada, de estorvo. Reverendo, eu nunca disse isso para minha mãe. Que bom, mas não são poucos os que dizem. Se não dizem a ela, dizem dela. Então é preciso que você entenda que a sua mãe precisa de ter em você esta fonte de consolação com palavras que sejam afetuosas, que sejam carinhosas. Se você não pode, não sabe falar nada bom, positivo, consolador, confortador, pelo menos, guarde silêncio, mas não magoe a sua mãe, não fira a sua mãe, não atinja a sensibilidade e o coração da sua mãe, com gestos, com posturas e condutas que sejam agressivas à sua mãe. Ficamos estarrecidos quando às vezes vemos filhos que agridem, literalmente, não só com palavras, mas fisicamente, a sua mãe. Recentemente agora, essa semana, final dessa semana, uma filha que planejou o assalto dos próprios pais. Filhos que maquinam a morte dos pais para entrarem no direito da herança. Coisas inomináveis, abomináveis, absurdas, que devem ser repudiadas por nós, porque, como vemos na pessoa de Jesus, com ele havia este interesse e esse cuidado filial com a sua mãe em termos da consolação. Por isso ele diz a João: filho, eis aí tua mãe, ou eis aí tua mãe. Segunda manifestação de cuidado filial de Jesus, não só a consolação, mas a provisão. A provisão. Aqui está a esfera dos valores e do sustento, da manutenção efetiva. E alguém pode perguntar, mas isso é relevante? Isso é importante? Nós não somos cristãos, não damos importância às coisas espirituais. Então, o que é importante é o espiritual, a coisa material não tem valor nem relevância. Isso não é verdade. As coisas materiais, o sustento físico, material,
a manutenção, a provisão são, sim, importantes. Por quê? Porque a sua mãe, como você, tem necessidade de suprimento. E não se iluda, à medida em que o tempo a alcança, à medida em que os dias vão passando, a necessidade de suprimento vai aumentando. Não na quantidade de comida na despensa, porque o apetite vai diminuindo, mas a necessidade de suprimento continua. Troca-se a quitanda, né? O verdureiro, o açougue, o mercadinho da esquina, que anotava na caderneta, pela farmácia do senhor Alfredo, do senhor João, mas a necessidade de suprimento vai continuar, sem dúvida nenhuma. E então por que Jesus entrega Maria para João? Porque, pela indicação do Novo Testamento, João parece ter uma condição razoável, de ser alguém de posse. Vejam que quando Jesus é levado até o sumo sacerdote, João o acompanha entrando na casa. Ele era parente do sumo sacerdote. E esta era uma casta, como é que eu posso dizer? Casta é sempre agressivo, né? Essa era uma classe de pessoas, uma categoria de pessoas de nível socioeconômico elevado no contexto de Israel. Eram pessoas de certo prestígio e de certa condição financeira. Por isso Jesus entrega Maria, sua mãe, aos cuidados de João, na condição até de filho. E por que não entrega a família? Primeiro porque não tinha ninguém da família dele ali. Os irmãos, segundo nós vemos em João capítulo 7, verso 5, não criam nele. E de acordo com Marcos capítulo 6, verso 4, não só não criam, mas de certa maneira até se contrapunham a ele, meio que hostilizando a Jesus pela sua forma de ser e de agir, se por ciúmes ou não. Mas o fato é de que os seus familiares, em termos de seus irmãos, não davam a ele nenhuma forma de apoio ou suporte. Portanto, ele não poderia contar com quem? Com os da sua casa, com os da sua família. Isto, irmãos, aponta para nós hoje a necessidade de darmos, de propiciarmos, de proporcionarmos o mínimo necessário à dignidade dos nossos pais e particularmente das nossas mães. É preciso que você perceba isso na condição de filho, da necessidade de providenciar o sustento, a provisão minimamente digna à sua mãe. Isto é tão sério e tão grave que a própria legislação civil, profana, mundana, secular, atinge o nosso rosto quando impõe-nos a obrigação alimentícia entre parentes. Porque nós achamos que só os pais têm obrigação de sustentar os filhos. E aí o que você ouve é ação de alimentos contra o pai. Aí normalmente é o pai mesmo, né? Mas, meus irmãos, o que a lei civil diz, e é triste que às vezes acontece, já tivemos que trabalhar nessa esfera, pais ou mães terem que entrar com uma ação judicial para que os filhos pudessem prestar assistência alimentícia. Não é só alimentícia de comida. Quando a gente fala alimentos no universo jurídico, é toda a realidade
de necessidade de sustento. Por quê? Porque embora tendo condições, porque embora dotados de possibilidade, e frente à necessidade das mães e dos pais, negavam-se a de fato assisti-los e a ampará-los. A provisão é expressão do seu amor, mas mais do que isso, da sua gratidão em relação à sua mãe. Aí você vai me dizer assim: reverendo, mas é que o senhor não sabe como é que eu sofri na mão da minha mãe. E agora, quando ela está lá daquele jeito, ela precisa aprender um pouquinho, por causa daquilo que ela me fez sofrer e passar. Meu querido filho, minha querida filha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, ou a sua cabeça, a cabeça dele, do seu inimigo, melhor dizendo. Então, pense nisso, nesse cuidado de Jesus em relação à sua mãe, o cuidado de providenciar para ela, por meio de um discípulo seu, a sua provisão. Consolação, provisão e, por último, proteção. A condição, nesse momento, da Virgem Maria, era de viuvez. Como é que o senhor sabe disso? Porque não há referência mais à figura de José. Então, tudo indica que ele havia já falecido. Não há referência nenhuma. E agora a tradição antiquíssima aponta o fato de que ele realmente faleceu quando Jesus era pouco mais do que um adolescente. Por isso, não há nenhuma referência à pessoa e à presença de José como pai nesse contexto. Ele não é um omisso. Pois é, por isso que eu digo, pai não é mesmo, porque se amasse estava lá. Ele já tinha morrido. Então ele não era omisso, ele era morto. Era viúva, Maria era viúva. Como nós já vimos, o Senhor Jesus é o filho de Maria e é o mais velho. A Escritura diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Então o Senhor Jesus é o primeiro gerado de Maria. E ele, como primogênito, no passamento do seu pai, na morte do seu pai, naquele contexto, naquela cultura, assumia a responsabilidade de proteção da mãe e de toda a sua família. Ele assumia a condição de cabeça da família. Portanto, o marido morto, o filho mais velho, agora, sendo morto, e pior, sendo condenado como criminoso político. Abra um parênteses, alguns aqui pegaram o tempo do chumbo. Então não era só o indivíduo. Infelizmente, a família do indivíduo era posta sob suspeição. Então Maria não estava fora da visão de interesse daqueles que haviam condenado o seu filho. Portanto, ela está à mercê de si mesma, sem o marido e agora sem o filho mais velho. João se torna, claro e evidente, o mais indicado por causa de quê? Primeiro, por causa da fidelidade. Onde estão os outros 10 discípulos? Porque Judas já tinha ido mesmo. Ficaram 11. Só João está ali. E os outros? Vou pescar, disse um, quem sabe. Vou voltar para isto, vou me esconder, vou para a casa dos meus pais. Enfim, somente João permanece fielmente até aquele instante. Além do que, como dissemos, a condição e status de João permitiria a ele dar a Maria alguma forma de guarida. E a tradição diz
que Maria permanece em Jerusalém, morando com certa segurança com João. Outra tradição vai dizer que depois que ele é preso, vai ser então mandado para a ilha de Patmos. Maria vai morrer na ilha de Éfeso, hoje Turquia. São tradições divergentes, mas tanto uma quanto outra sempre apontam para o fato de que Maria foi efetivamente recebida por João, agasalhada por João e protegida por ele. Ele sabia que a sua mãe precisava sentir-se segura e resguardada. Certamente a sua mãe foi e possivelmente ainda seja a sua referência de segurança. Seu colo ainda significa refúgio. Você ainda gostaria, Gostaria de poder colocar a cabeça no colo da mamãe. Alguns podem, outros já não podem mais. Por quê? Porque ela representa exatamente isso: segurança, este senso de proteção, de amparo, de guarda. Mas ela também precisa disso. Ela precisa também experimentar esta realidade da sua parte, de protegê-la, de guardá-la. É tempo de você, se tem condição, se ela está com você, ela já não entende nada, ela está batendo biela, ela está rasgando nota de 100, etc. Ela ainda precisa, e é tempo de você devolver este sentimento, mesmo que ela não tenha percepção disto, mesmo que isso seja difícil. Envolva em seus braços, mesmo que ela ache que você é a avó dela, mesmo que ela ache que você é a neta dela, mesmo que ela pense que você é a vizinha dela, que é a médica dela, não importa, envolva nos seus braços, dê-lhe a guarida, dê-lhe o amparo. Se ela não está com você no recesso da sua casa, e você não precisa tê-la consigo na sua casa, para que estas realidades de consolação, provisão e proteção sejam manifestas. Mas é preciso que você esteja presente na vida dela, que você esteja conscientemente envolvido ou envolvida nestas realidades que vemos na pessoa de Jesus em relação à sua mãe, de consolação, provisão e proteção. Isto é o mínimo que se pode esperar de um filho ou de uma filha que se diz, que se apresenta e que se anuncia como cristão, como aquele e aquela que já entregou a sua vida a Jesus. Que Deus nos abençoe a nós como filhos. Eu já não tenho a minha mãe há muitos anos, ela faleceu em 1990, meu pai em 97. Mas se você ainda tem, faça isso, manifeste a ela, a eles pais, mas a ela particularmente, a mãe, esta realidade do seu cuidado, da sua provisão, da sua proteção, da sua consolação, porque pode não parecer, mas a sua mãe é gente como a gente.